O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos sacerdotes, com quem compartilhamos o único sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos seminaristas, nossos futuros sacerdotes, queridos religiosos, irmãos e irmãs, enxertados na igreja pelo batismo de nosso Senhor. Como é bom estar diante do altar. Como é bom alimentar a nossa alma com essas palavras de vida eterna. Palavras com as quais nunca podemos nos acostumar. Que grande risco nós corremos de nos acostumarmos com as coisas mais sublimes, como é a Eucaristia, como é a escuta da palavra de Deus, e banalizar algo tão extraordinário como são essas duas realidades que o Senhor deixou-nos aqui na terra para unir-nos ao céu. Vamos pedir que o Espírito Santo, a quem clamávamos no início desta Santa Missa, nos conduza agora, para que possamos mergulhar com maior profundidade no mistério das palavras que nós acabamos de escutar. Certamente um trecho do Evangelho de São Marcos, que nós escutamos e meditamos tantas vezes, mas como também tantas vezes aqui falamos, nós precisamos ser como aquele escriba que tira do tesouro coisas novas e velhas. Palavras tão antigas como essas que o Senhor pronunciou há séculos atrás e, no entanto, tão novas. E assim devem ressoar em nosso coração neste dia, como se fosse a primeira vez. Jesus está novamente em Cafarnaum. Ao longo desses dias, as missas semanais estão trazendo para cada um de nós episódios acontecidos em Cafarnaum. Nesse lugar, terra de pagãos,
aconteceram muitas coisas importantes na vida de nosso Salvador. Foi ali que aconteceu a vocação dos primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que deixaram as suas barcas, as suas redes para seguirem o Senhor, precisamente em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que São Mateus, o publicano, foi chamado. Ali do seu telônio, onde cobrava impostos servindo ao Império Romano, sendo mal vistos pelos judeus, foi ali que o Senhor o chamou. É o Evangelho da Santa Missa de amanhã, muito oportuno nesse ano da misericórdia. Foi ali em Cafarnaum que o Senhor curou a sogra de Pedro. Foi ali que ele expulsou aquele espírito imundo que possuía o homem, a cura do servo do centurião, do homem de mão seca, a ressurreição da filha de Jairo, o discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quantas coisas aconteceram naquele lugar. Hoje, nós somos transportados a Cafarnaum. E aqui está algo extraordinário que acontece em cada missa. Nós não somos uma mera assembleia reunida em torno de um presidente para apresentar e realizar um culto humano, à semelhança de tantos outros cultos que acontecem. Mas o que acontece em cada missa é algo que rompe todos os esquemas humanos. O que acontece cada vez que um sacerdote sobe ao altar é que já não existe mais tempo e já não existe mais espaço. Nós que aqui estamos não poderíamos dizer que estamos em Cachoeira Paulista, porque nós nos encontramos agora em Cafarnaum. O Espírito Santo, o Espírito vivificador, tem o poder de nos transportar no tempo e no espaço. Nós, hoje, podemos dizer, estamos inseridos em Cafarnaum, naquela terra que contemplou todos esses milagres de nosso Senhor. E certamente hoje aqui, o Senhor quer realizar maravilhas em meio a nós, porque a mão de Deus não está mudada. O mesmo Deus que operou esses milagres, o mesmo Deus que chamou esses primeiros discípulos, está aqui agora, presente em meio de nós, nessa Cafarnaum, onde nós nos encontramos, e também nos chama, e também nos cura de nossas enfermidades, e também nos ensina como ensinou aqueles homens na sinagoga. O Senhor hoje quer realizar em nós aquilo que outrora realizou naquele lugar. A mão de Deus é a mesma e nós estamos em Cafarnaum. Nós queremos testemunhar essas maravilhas de nosso Deus. Vamos nos colocar ali naquela cena como um personagem a mais. Diz São Marcos: reuniram-se em torno ao Senhor tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. O Senhor alimentava aquelas ovelhas com a sua palavra divina. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem acima do lugar onde o Senhor se encontrava, e por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quantas dificuldades aqueles homens experimentaram para chegar até o Senhor. Tinham ânsia por levar o seu amigo. Como esse amigo era amado pelos seus amigos. Tinham ânsia para levar aquele amigo que não podia ir sozinho, que não podia caminhar porque era paralítico, até a presença de Jesus. Mas não era fácil chegar até Jesus, a multidão o comprimia, não havia lugar entre as portas. E aqueles homens poderiam, decepcionados, voltar para casa, dizer: não dá, não conseguiremos, deixa para outro dia. E se talvez tivessem feito isso, provavelmente nada do que aconteceu depois teria acontecido. Mas eles não desistiram, superaram todas as dificuldades. Geralmente é assim. Para chegar ao Senhor nós encontramos muitos obstáculos. Quando estamos a ponto de encontrá-lo, quantas dificuldades acontecem?
Talvez muitos de vocês aqui tenham se programado para chegar nesse acampamento. Organizaram a agenda de vocês, separaram o dinheiro da passagem, dinheiro de hospedagem, se organizaram cheio de carinho. E quando chegou o último momento de querer vir, as coisas começaram a dar errado. Geralmente é assim. E é bom que seja. Quando as coisas começam a ser fáceis demais, temos que desconfiar. Porque o selo de que algo é divino é justamente o selo da cruz. Se há dificuldade, se há tribulação, temos a certeza que o Senhor está abençoando essa nossa ação. Os santos, por isso, se queixavam diante de Deus. Quando não tinham tribulação, com essa audácia maravilhosa que só os santos têm de se dirigir a Deus com toda a confiança e liberdade, os santos diziam ao Senhor: Senhor, um dia sem tribulação, o que acontece? O Senhor não me ama mais? Porque Deus abençoa os que Ele ama através do sinal da cruz. E, portanto, se há dificuldade, é sinal de que nós estamos no caminho de Cristo. Se há dificuldade para realizar uma obra de Deus, se há dificuldade para chegar até Ele, tenha certeza, é que algo muito grande vai acontecer. E por isso, o inimigo de Deus, que não tira férias, que não descansa, fará de tudo para nos arrancar da presença do Senhor, para que nós desistamos. E aqueles homens continuam. E às vezes, meus irmãos, as dificuldades que nós encontramos não vêm apenas dos inimigos de Deus, mas de dentro da igreja. Às vezes, os empecilhos que nós encontramos para nos aproximar do Senhor vêm daqueles que estão mais próximos do Senhor. Todos se lembrarão do episódio da cura do cego Bartimeu. Bartimeu sabe que o Senhor está passando. É cego, nunca viu o Senhor. Provavelmente já havia escutado a sua voz, escuta a multidão que está ali em torno do Senhor e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, no primeiro momento, parece não escutar o clamor daquele homem. E agora, os discípulos do Senhor, aqueles que estão ao lado do Senhor, começam a mandar que Bartimeu se cale. Não incomode o mestre. Cale, cale, cale. Às vezes, as vozes que querem nos impedir de nos aproximar de Deus, nós as encontramos dentro das pessoas que estão ao lado do Senhor. O nosso contra-testemunho, nós que somos cristãos, é como dizer àqueles que querem se aproximar de Deus, que se separem de Deus, que não incomodem o mestre. O nosso contra-testemunho é também um modo de afastar as pessoas de se aproximarem do Senhor. Mas graças a Deus, assim como aqueles amigos do paralítico, Bartimeu não desiste. Ele começa a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E graças à falta de respeito humano que aquele homem tem, manda calar que eu vou continuar gritando, não me importa, eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero chegar até Ele, e grita mais forte. E o Senhor o escuta. O Senhor o traz para junto de si. E o Senhor faz com que ele recobre a visão. Nós não podemos deixar nos desanimar quando essas vozes querem calar a nossa oração. Quando essas vozes querem nos separar de Deus e dizer que é muito difícil se aproximar dEle, é hora de gritar mais alto. Como diz o profeta, clama, ne cesses, clama com força, não cesse de clamar. Não deixe que o contra-testemunho dos homens de Deus te afastem da igreja, te afastem de Cristo. Clama mais alto, pede mais alto, não desista de se aproximar do Senhor, que nada nos impeça de nos aproximar dEle. Não podemos nos surpreender. Todas essas dificuldades são previsíveis e o Senhor se serve delas para que nós cresçamos na esperança. Quanto mais difícil é um desafio, mais nós crescemos no desejo de alcançar o prêmio prometido. Quanto mais árduo é a dificuldade que nós temos que superar, que passar, mais cresce o nosso desejo de chegar até o final, mais aumenta a nossa esperança, mais dilata-se o nosso coração
para que nós experimentemos bens ainda maiores do que aqueles que nós desejaríamos receber do Senhor. E Ele quer que nós provemos de algum modo o nosso amor. Quanto maiores as dificuldades, maiores as chances que nós temos de provar que o nosso amor a Deus é sincero, que nós não somos interesseiros, que nós buscamos a Deus por Deus e não por aquilo que Deus pode nos dar. Quanto maior o nosso amor, maior a nossa capacidade de sacrificar-nos por aquele que nós amamos. E aqueles homens, graças ao bom Deus, conseguem vencer todos os obstáculos, passam pela multidão, sobem no telhado carregando um homem numa cama. Não imaginemos que seja algo tão simples assim. E fazem essa audácia de começar a arrancar os telhados da casa para descer o seu amigo. Como contrasta a fé daqueles amigos do paralítico com a nossa falta de fé. Nós desistimos tão facilmente quando as dificuldades chegam até nós. Existe um livro, e valeria a pena ler quem não leu, existe em português esse livro, chamado Santos, Pedras de Escândalo. E há um capítulo desse livro que fala das contradições que os santos experimentaram dentro da própria igreja. Quando queriam secundar o desejo de Deus, realizar o desejo de Deus, para impulsionar um novo carisma na igreja, para fundar uma nova realidade na igreja ressuscitada pelo próprio Deus, esses homens encontraram dentro da própria igreja muita resistência. E aí esse livro, nesse capítulo específico, trata de vários exemplos de santos que passaram por dificuldades, não por parte dos inimigos de Deus, mas por parte daqueles que são amigos ou deveriam ser amigos do Senhor. E o que sempre nos impressiona é que eles não desistem. Eles não desistem. E graças ao bom Deus nós temos hoje tantas fundações maravilhosas, porque esses homens e mulheres não desistiram. Assim como os amigos daquele paralítico. E nós, quantas vezes nós desistimos quando se levantam as primeiras dificuldades? Os amigos desistem dos seus amigos. Em vez de tentar recuperar uma amizade, às vezes joga-se fora uma amizade de anos, por um problema tão pequeno que aconteceu. O que falar das vocações? Quantos sacerdotes abandonam a sua vocação divina? Quantos casais abandonam a sua vocação extraordinariamente divina de representar verdadeiramente na terra o amor de Cristo por sua igreja através do seu matrimônio? Começam as dificuldades e eles vão pelo caminho mais fácil, pelo menos aparentemente, que é o de abandonar tudo e começar tudo de novo. Quando o Senhor nos ensina que é necessário perseverar no caminho único que Ele nos chamou, contra todos os obstáculos, porque a sua graça não nos falta, não podemos desistir, perseverar. Ninguém está perdido, o Senhor não desiste de cada um de nós, nem sequer nós devemos desistir de nós mesmos. É verdade, às vezes nós nos cansamos de nós mesmos, o mesmo pecado, uma e outra vez, repetindo no mesmo erro. Quando vier a tentação de desanimar diante das nossas limitações, pensemos em Deus, que não desiste de nós. Para Deus ninguém está perdido, ninguém. E Ele vai até as últimas consequências, como os amigos do paralítico, para salvar o seu amigo. Quando viu a fé daqueles homens de São Marcos, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Precisamos carregar para Deus aqueles nossos amigos que não podem caminhar por si mesmos. Vejam, há um detalhe aqui que pode passar desapercebido aos nossos olhos. Por que o Senhor diz ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Qual é a razão? O que diz São Marcos? Vendo a fé de quem? Do paralítico? Não. Vendo a fé daqueles homens, dos amigos do paralítico, o Senhor cura os pecados do paralítico.
Como era a fé do paralítico? Ele tinha muita fé, não tinha fé? Era um ateu? Era um judeu? Era um pagão? Como era aquele paralítico? Nós não sabemos. Sabemos que os amigos dele tinham fé. E pela fé dos amigos, o Senhor cura o paralítico. Vejam, a fé de algumas pessoas salva outra pessoa. Assim também o Senhor quer servir-se de cada um de nós. Pode ser que nós tenhamos amigos que não tenham fé. Pode ser que você tenha um namorado, uma namorada, que você gostaria que estivesse aqui contigo na igreja hoje, e não tem fé. Não receberam a dom da fé, ou não quiseram ainda abraçar essa fé sobrenatural. Pode ser. Pode ser que você seja um pai ou uma mãe que tem um filho que abandonou a fé. Mas veja, pela tua fé, Deus pode salvar o teu filho. Pela tua fé, Deus pode alcançar o seu namorado, sua namorada. Pela tua fé, Deus pode chegar a quem você quiser. Crê no Senhor Jesus e tu e tua família serão salvos. A nossa fé pode ser responsável pela salvação de outros. A importância de que nós estejamos de pé, não somente para sustentar a nossa salvação, mas para sustentar a salvação de tantos outros que não têm fé. Nós não temos ideia, só no céu vamos ver como a nossa luta pela fidelidade sustentou a fidelidade de tantas outras pessoas. No céu vamos ver como foi importante essa perseverança dia a dia, sem brilho nenhum diante dos homens. Só Deus e seus anjos contemplam o nosso sacrifício. E no entanto, quando estivermos do outro lado, quando não contemplarmos a realidade sob o véu da história, mas contemplarmos a eternidade a partir de Deus, nós vamos perceber como valeu a pena ter tido fé, perseverar. Quantas pessoas serão beneficiadas se você e eu permanecemos hoje de pé. A fé dos amigos é motivo de cura para o paralítico. Mas aqui parece que Deus vem decepcionar aqueles homens. A ação de Deus não se dá do modo que eles esperavam. Eles não foram ali para que o paralítico tivesse os pecados perdoados. Eles foram ali para quê? Para que Jesus fizesse algo, como já tinha feito com tantas outras pessoas, e o paralítico pudesse ser curado, e levantar-se e começasse a andar. Jesus, aqui está, faz algo com meu amigo. E que Jesus fala: filho, levanta-te. Não, filho, os teus pecados estão perdoados. Que decepção. Viemos pedir uma coisa para o Senhor, e Ele nos dá outra que nós não esperávamos. Certamente para aqueles homens o mais importante era ver o seu amigo de pé, o amigo que eles amavam. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Quantas pessoas abandonam a Deus porque se sentem frustradas, decepcionadas por Deus, porque Deus não realiza aquilo que nós queremos. Quantas pessoas você conhece, talvez até você tenha entrado nessa crise de fé, de querer abandonar a Deus, de querer abandonar a fé, porque Deus não realizou aquilo que você desejava. Senhor, eu te pedi tanto pela cura dessa pessoa e o Senhor a levou. Por quê, Senhor? Por quê? Senhor, eu te pedi tanto que isso acontecesse e nada. Por quê, Senhor? E a resposta é: os meus pensamentos estão tão acima dos vossos pensamentos quanto está o céu da terra. Os pensamentos de Deus não cabem na nossa limitada mente. Nós não conseguimos colocar Deus dentro de nossos padrões, porque Deus nos leva para padrões ainda maiores. E Deus tem um plano maior, como tinha um plano maior para aquele paralítico. Não era o que esperavam, mas era o que era melhor para aquele homem. Mais do que a recuperação da sua saúde física, era a recuperação da sua saúde espiritual. Nós tendemos a converter a nossa religião em uma realidade antropocêntrica, em colocar-nos no centro. A religião como sendo algo para o homem. Nós buscamos a Deus para nos sentirmos bem,
A religião vira uma espécie de conforto para a nossa alma, para massagear o nosso ego. Nós vamos às vezes à igreja querendo ouvir o que nós gostaríamos de ouvir, palavras adocicadas, algo que conforte o nosso coração, que acaricie a nossa alma. E nem sempre Deus tem reservado para nós aquilo que nós gostaríamos de ouvir. É necessário às vezes, por parte de um pai, dizer palavras duras a seus filhos. É necessário, às vezes, que Deus rompa com os nossos esquemas tão pobres e tão limitados. E de nós, essa capacidade para deixar Deus nos levar onde Ele quer. Senhor, rompa os meus esquemas. Nada de planos. Que bonito é naquela primeira homilia do Papa Bento XVI, como Papa. E ele dizia, quais são os meus planos de governo? Os meus planos é não fazer minha vontade. Quais são os teus planos para esse ano que começa agora, 2016? O meu plano vai ser o plano de sempre, de todos os anos. Querer o que Deus quer, abrir-me à realidade que Deus deseja de mim. O meu plano é não ter planos. O meu plano é sonhar o querer de Deus. E o Senhor aqui nos ensina algo fundamental. Ele cura a alma do homem, do paralítico, para depois curar o seu corpo. Em primeiro lugar, como quem diz, diante daqueles que falam, mas só Deus pode dizer que teus pecados estão perdoados. Esse homem está blasfemando, começam a dizer os fariseus em seu coração. Ninguém pode dizer seus pecados estão perdoados. Só Deus pode dizer isso. E eles começam a agitar-se naquele momento. E o Senhor conhece os corações dos homens. E o Senhor, para dizer, olha, vocês acham que eu estou blasfemando então? Então para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, aquele que pode perdoar pecado, aquele que pode unir novamente uma alma que perdeu o elo com o céu, aquele que liga o céu à terra em nossa alma, pode muito bem fazer um paralítico andar. Como quem diz, olha, isso para mim não é nada, filho, levanta, toma a tua cama e anda. Isso aqui, eu sou Deus. Eu faço o que eu quiser, eu sou todo poderoso. Deus pode tudo. Deus poderia acabar com os nossos problemas com uma palavra. Deus poderia organizar toda a nossa vida. Tirar de nosso meio aquela pessoa que nos calunia, que nos persegue. Romper todas as desavenças que há na vida do casal. Deus pode tudo isso. Mas se Deus permite é porque Ele tem um plano maior. Deus não é um Deus cruel. Se Deus não cura aquele paralítico no primeiro momento, é que Ele sabe que é necessário ensinar para ele, para os amigos, para os fariseus e para todas as gerações que virão ao longo dos séculos, como nós estamos aprendendo agora, que devemos dar primazia à nossa vida espiritual. Muito mais do que a saúde de nosso corpo, o mais importante é a saúde da nossa alma. Aqui está em jogo algo fundamental, a prioridade que nós devemos dar à vida segundo o Espírito. O corpo passa, a matéria fenece, mas só o nosso Espírito persistirá para sempre. Já pensaram nisso? Todos nós que nascemos somos imortais. O nosso corpo perecerá, mas você vai viver para sempre, para sempre, para sempre. Nós não morreremos jamais. Já pensaram nisso? Você vai existir para todo sempre. Você não tem fim. O teu corpo tem fim, mas você não tem fim. E por isso é necessário preocupar-se com essa realidade que ninguém vai destruir, a não ser que nós queiramos destruir pelo pecado. Nós precisamos cuidar da nossa alma acima de todas as coisas. Aqui o Senhor está indicando a sua missão. Jesus não é o curandeiro. Não é um curandeiro que veio acabar com todos os males desse mundo. Jesus não é o Messias libertador político que veio trazer à terra a igualdade social entre os homens. Tudo isso é um caminho que a igreja também segue utilizando para que os homens encontrem o céu. Mas, e aqui repito novamente, algo que o Papa Francisco vem dizendo uma e outra vez, a igreja não é uma ONG. A igreja não é uma instituição humana.
A igreja não foi estabelecida na terra para trazer aos homens a justiça social. A igreja não foi estabelecida na terra para curar todos os males de saúde dos homens. A igreja vai se preocupar com isso, com a justiça social. A igreja vai se preocupar com a saúde dos seus filhos e mesmo daqueles que não fazem parte dos seus muros, que não estão dentro dos seus muros. A igreja se preocupará com tudo isso, mas não para atingir nisso um fim em si mesmo. A igreja se preocupa com tudo isso, porque no fundo ela se preocupa em levar os homens ao céu. E nós não podemos reduzir a missão da igreja e não podemos reduzir a missão de Cristo. Cristo tem uma missão sobrenatural e só utiliza-se desses meios humanos para nos levar ao céu. Essa é a missão da igreja. Quando as pessoas procuram a nós, muitas vezes elas procuram para buscar um benefício apenas desta terra, um benefício perecível, um benefício que passa. É interessante, é uma experiência que eu acho que todos nós sacerdotes temos, de você estar numa paróquia e de repente você encontra um paroquiano ou alguém que você conhece que está anos e anos afastado da igreja. E de repente essa pessoa aparece, do nada, depois de anos. Mas ela aparece para quê? Porque ela descobriu o Senhor Jesus e agora ela quer se converter? Geralmente não. Geralmente ela volta porque a vida dela se tornou um inferno. E ela volta: padre, estou desesperado. Estou desesperado, estou desesperada, porque olha só, meu marido fez isso, meu filho não sei o que, meu emprego está assim, está assado, eu estou triste, perdi o sentido de viver. Me dá uma palavra, padre, me dá uma palavra, me ajuda. E aqui nós sacerdotes precisamos lembrar que nós não salvaremos essa pessoa com palavras humanas. Quando uma pessoa dessa te busca na paróquia, quando uma pessoa dessa busca um sacerdote, ela não está indo a um consultório psicológico. Ela não está ouvindo, não está buscando que o padre dê a ela palavras adocicadas para que ela volte feliz para casa. Não, que o padre consolou meu coração, eu vou voltar para casa com a mesma vida que eu tinha antes. Não! Se uma pessoa busca um sacerdote, ao menos assim, eu vejo o meu sacerdócio. Se uma pessoa nos busca, é porque, no fundo, quer ela saiba, quer não, ela quer que nós a unamos a Cristo. Que nós liguemos essa pessoa novamente ao céu. Que nós demos aquilo que os psicólogos não podem dar. Aquilo que os poetas não podem dar. Aquilo que só um homem constituído como mediador, dispenseiro dos tesouros divinos, como diz o santo cura de Ars, dispenseiro dos tesouros divinos, pode dar àquela alma, que é a graça de Deus através dos sacramentos. Portanto, eu penso que algo que nós devemos fazer é, meu irmão, quanto tempo você não se confessa? Quanto tempo você não vem à missa? Não me estranha que a tua vida esteja um inferno, que a tua vida esteja toda desordenada, porque você abandonou o único que pode ordenar a tua vida por inteiro. O caminho para que a pessoa restabeleça novamente a ordem de sua vida é reconciliar-se em primeiro lugar com Deus. Nós queremos que Deus cure a nossa paralisia, mas não estamos dispostos a que Deus cure os nossos pecados. Precisamos, antes de mais nada, passar pelo sacramento da confissão. Entrar pela porta santa, todo mundo quer. Ajoelhar-se diante do padre, quase ninguém quer. É muito fácil entrar pela porta santa, mas não esqueçamos que as graças que a igreja nos concede, a igreja que tem o poder das chaves, de ligar o céu à terra, essa igreja nos diz que para recebermos as indulgências desse ano santo, é necessário o desapego de todo o pecado. Eu quero a porta santa, mas isso de ajoelhar diante do padre já é demais para mim. Não adianta nada. Tudo viraria um ritualismo, vazio, pobre. É necessário antes a reconciliação com Deus, é necessário antes eu reconhecer, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Minha vida está toda torta, eu estou comendo farelo de porcos, porque eu abandonei a tua casa. Volta sim para a igreja,
volta sim, procura o teu sacerdote, mas não para que ele te dê uma palavra bonita, para que ele te dê, senão, o perdão dos pecados. Chega na igreja com a contrição daquele filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, dá-me o vosso perdão. E olha, uma festa no céu, uma festa no céu. Cada vez que a gente se confessa, os anjos se alegram, Deus se alegra, um banquete novamente é realizado. E é isso que a igreja pode dar aos seus filhos. A graça sobrenatural de Deus, sobretudo através dos sacramentos. Meus irmãos, eu gostaria que nós saíssemos hoje dessa missa renovados com essa consciência. A prioridade que nós devemos dar à nossa vida sobrenatural. O teu corpo passa, as pessoas passam. Nós, daqui a alguns anos, vamos olhar para os problemas que nós passamos hoje e vamos ver como era pequeno aquilo. Hoje, tudo isso que te parece grande demais, esses problemas que te atormentam, que roubam a paz de tua alma, parecem grandes demais. Espera, vão passar os anos e a gente vai olhar para trás e vai ver que eram problemas ridículos diante da grandeza de Deus. Não nos inquietemos com isso. É tudo muito relativo, tudo passa. A grandeza desses acontecimentos será reduzida quando nós olharmos lá da frente para o nosso passado. Quantas inquietações seriam poupadas. Nós não perderíamos a paz de nossa alma. Nós só precisamos de uma coisa: estar em Deus. Marta, Marta, por muitas coisas te inquietas, porém, uma só coisa é necessária. O que é necessário? Estar aos pés do Mestre, reconciliar-nos com Ele, ter a nossa alma novamente em graça, viver essa ordem do amor que dizia Santo Agostinho, colocar a Deus como centro da nossa vida, do nosso coração, e todo o resto ficará ordenado. Que palavras fortes! Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todo o demais vos será dado por acréscimo. Busque a Deus, e de tabela tudo se resolve. Os nossos problemas não desaparecerão, mas olharemos para eles como eles são de verdade, nada, poeira diante de Deus. Pensem, por exemplo, nas tempestades acalmadas. Aqueles pescadores, discípulos do Senhor, desesperados diante das ondas, dos ventos, terríveis: vamos morrer, Senhor, acorda que perecemos. E Jesus chega, dormindo no travesseiro, levanta, e com uma palavra, tudo se acalma. Esses problemas, esses ventos, essas ondas que querem afundar o nosso barco, não são nada diante do poder de Deus. Que pouca fé nós temos. Que o Senhor nos conceda essa graça de buscarmos a Ele, e Ele nos basta. Ele nos basta. Se estivermos em Deus, reconciliados com Deus, em graça de Deus, que o seu reino habite em nossa alma plenamente, que Deus esteja em mim, que eu busque em primeiro lugar essa vida divina na minha alma, que eu encontre em minha alma essas delícias, esse Deus mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Encontre dentro de mim, não fora de mim, essa felicidade que todos nós buscamos, esse diálogo divino com as três pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós descobrirmos a realidade da vida sobrenatural, nós vamos entender que todo o resto é pó, que todo o resto é nada. Repito uma pergunta que fiz hoje pela manhã: o que nós estamos buscando? O que nós estamos realmente procurando? Se não é Deus, se não é estarmos em Deus, ainda estamos nos inquietando por coisas tão pequenas que passarão. Que o Senhor nos dê essa consciência e que nada arranque isso de nós, de que só uma coisa é necessário: estar em Deus, desfrutar da sua vida divina em nossa alma em graça. E se alguma vez entrarmos na paralisia por nossos pecados, não buscar que Deus nos cure a paralisia, senão que Deus nos cure dos nossos pecados, e todo o resto nos será dado por acréscimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.